6h30. Iniciamos. E aí, líder? Bom dia, bom dia! Vamos chegando! Vamos lá, vamos lá! Já estou preparando meu cafezinho hoje com um lanchinho, tá? Cortando umas fatiazinhas de salame, depois vou colocar na chapa e depois vou preparar meu café aqui. E você, o que você vai fazer hoje nessa manhã geladinha, né? Tá gostosa para ficar em volta do fogão a lenha e na companhia de vocês aqui hoje, justamente além do fogão a lenha, um bom papo e um ótimo café. Então, estamos iniciando aí o nosso episódio de número 4 de 15 episódios que teremos, né? Do Café com o Líder. Já falamos nos 2 primeiros episódios sobre a miopia empresarial e os 10 sintomas que levam o empresário a ter miopia empresarial. Na live passada, no episódio número 3, nós falamos de um desses sintomas e como resolver este sintoma, né? Que justamente foi esse controle absoluto do empresário em puxar tudo para ele, né? Se sobrecarregando devido ao medo de delegar. Então, bom dia aí a quem está chegando, vamos lá. Também quero dizer a vocês que no dia de hoje, no episódio de hoje, que será fantástico, nós estaremos falando sobre o maior limitador da empresa, que é o próprio empresário. E por que muitas vezes, ou a maioria das vezes, o empresário é o maior limitador da empresa e quais as causas e quais as possíveis soluções que temos para isso. E lembrando também que os 3 primeiros episódios, tá? Eles já estão lá no YouTube, no nosso canal, mas a partir do episódio de hoje não estará, tá? A partir do episódio 4, que é esse daqui, só terá acesso aos próximos episódios gratuitamente aqui na live, né, no processo ao vivo, ou quem tem acesso à plataforma 4UP, tá? Então quem tem esse acesso à plataforma também vai ter, né, o acesso a essas lives gravadas. Ok, gente? Então vamos chegando, sejam todos bem-vindos aí. Bom dia, André. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos, vamos chegando. Deixa eu preparar o meu café aqui. Enquanto isso, eu quero saber de vocês, de quem assistiu ao episódio passado, quando nós falamos justamente sobre o que fazer para que a gente possa eliminar o medo de delegar. E aí nós justamente falamos no final de todo o contexto. Eu acredito que a gente pôde entender, você conseguiu entender que para delegar é necessário você se tornar um bom profissional que consiga identificar e interpretar as histórias do mercado, assim como filtrar essas informações e contar as histórias certas para o seu time, para o seu cliente. E a partir disso, também aprender a escrever histórias, criando regras, documentando essas regras para que a sua equipe possa fazer. Dentro desses parâmetros, você já tem um bom contexto, um bom início para deixar o medo de delegar de lado, ok? E hoje, como eu falei, vamos lá. Vamos falar sobre como tirar essa imagem do gestor de maior limitador do negócio, ok? Deixa eu só passar o meu café aqui. E aí, vocês estão passando o cafezinho de vocês? Gente, manda uma foto aí pra mim, me marque nos stories do seu café, tá bom? Vamos chegando, a Luciane chegando aí, bom dia. Vamos lá, eu quero ver o café de vocês aí, gente, vamos lá. Enquanto eu estou passando aqui, eu quero fazer um questionamento de vocês, para vocês,
eu gostaria que vocês me respondessem, no ponto de vista de vocês, por que será que o empresário pode estar sendo o maior limitador do próprio negócio? Eu sei que a intenção dele jamais é fazer isso, né? Mas acontece, e acontece com muita frequência. E por qual motivo que você acredita que o empresário pode estar sendo o maior limitador do negócio? Diz aí para mim, o que você acha na tua interpretação? O que você acredita que pode estar conduzindo o empresário para limitar? Medos, insegurança aqui. Diego Tomassoni. Ô Diego, um grande abraço para você, muito bom te ver aqui, meu amigo. Legal. Não sei se aqui também está o Casale, né? Um grande abraço lá pro Casale. Por favor, se ele não está aqui, entregue para ele meu grande abraço. Tá? Legal? Abraço, meu amigo. Valeu. Olha só, e esses medos e inseguranças que o Diego comentou aqui, ele também está atrelado ao que nós falamos no Café com Líder da semana passada, né? Mas eu quero trazer um contexto para vocês entenderem a origem desses medos, porque esse medo, deixa eu baixar o volume aqui, eu acho que está atrapalhando meu rádio aqui. O contexto dos medos não vem somente do fato de ele não conseguir delegar. Nós temos que descobrir a origem, da onde que veio esse medo de não querer delegar, né? E aí eu tenho que contar um pouquinho a história do dinheiro, tá? O dinheiro, ele tem um fator extremamente profundo, tá? Bem enraizado e extremamente importante de se entender para você perceber o porquê de você ter tanta dificuldade de delegar, tá? Tomadas de decisões, aqui o Edilson, um grande abraço para você, Edilson, obrigado por estar aí participando. Sim, tomadas de decisões. E agora, volto novamente lá. Mas o porquê na tomada de decisões a gente tem esse medo, né? Tanto medo de delegar e por que a gente vai limitando. Então vamos lá. Lembram que já desde do início do nosso primeiro episódio, eu venho comentando com vocês sobre a história da humanidade. E como é importante nós sabermos a história da nossa origem para entender os nossos medos e para onde que a gente vai, né? E entendendo os medos, nós vamos saber o porquê que a gente age de determinada forma. Então, lá atrás, na história da humanidade, depois da evolução cognitiva, veio a revolução agrícola, né? Fazendo com que as pessoas deixassem as suas vidas nômades e começassem a viver em comunidades, né, em assentamentos. E nesse momento em que eles já estão vivendo em assentamentos, eles ainda são coletores, caçadores, passando a ser agricultores. E basicamente tudo que essas pessoas necessitam, elas praticamente produzem. Tá? Elas produzem, elas colhem, elas caçam, então tudo acontece ali dentro. E com o passar do tempo, eles encontraram maneiras e perceberam que pessoas tinham facilidades de fazer algumas coisas e outras coisas. E aí começou a se destinar para determinadas pessoas fazer determinadas coisas, e aí o que acontecia? Se eu tinha carne, eu levava essa carne para alguém que estava sobrando, né? Não tinha como guardar. E aí essas outras pessoas se sentiam na obrigação e me entregavam outras coisas. Então assim viveram por muitos anos nesses assentamentos, né? Com o passar do tempo, pelo fato dessas comunidades, esses assentamentos irem aumentando de população, né, de pessoas nesses assentamentos, ocorreu de que o surgimento de doenças e outros fatores que foram surgindo obrigaram essas pessoas a começarem a buscar produtos, né, ou coisas que eles não encontravam mais ali dentro do seu próprio assentamento em outros lugares, em outros assentamentos. E aí houve a necessidade, né, a evolução ela sempre promove novas necessidades.
E então houve a necessidade de encontrar uma maneira de trocar esses produtos com estranhos, né? E aí surgiu o escambo, né? Onde eu vou lá com um produto X e a pessoa me traz um produto Y, né? E legal, funcionou por um tempo. E continuou-se aumentando a população desses assentamentos, né? E com isso mais necessidades foram surgindo. E aí, com esse tempo passando, o escambo também começou a trazer problemas. Por quê? Porque vejam só, é muito fácil às vezes eu contribuir com a minha irmã, com o meu pai ou com o meu vizinho, nem com tanta expectativa de receber uma contribuição em troca, tá? Mas quando se trata de estranhos, aí existe uma certa pressão de o que ele vai fazer por mim. E como nós estamos falando de estranhos, eu não tenho garantias de que essa pessoa irá contribuir. E aí houve a necessidade de criar outras formas. E sem contar que o escambo ele ficou obsoleto também pelo seguinte ponto. Vejam bem, se eu produzo maçãs e você produz calçados e eu estou precisando de uma bota, por exemplo, tá? Não sei se na época provavelmente não existia, né? Mas vamos usar esse exemplo. E eu vou lá, ali o Diego antes comentou, vamos lá usar o Diego aqui de exemplo. Então eu vou lá, o Diego produz calçados e eu produzo maçãs. Eu chego lá para o Diego e falo assim, Diego, eu preciso de uma bota para arar a terra, né? Usar os meus pés para arar a terra. Ok, ó, eu trouxe aqui 3 maçãs para você em troca. Aí vem um detalhe, aí o Diego pode fazer uma cara meio de desgosto, pensando assim, pá, mas eu não gosto de maçã. E aí? Ou ainda, bem, mas na semana passada, um outro cara veio aqui e me trouxe um saco de maçãs em troca de uma sandália. E a sandália ainda era feminina, então era menor e ia menos couro. Agora, 3 maçãs por uma bota. Quanto que custa isso? E aí começou esse questionamento. Quanto custa o meu produto? Quanto que custa o meu serviço? E aí surgiu a necessidade de se criar uma unidade de valor, ok? Vou trocar agora de canto aqui, como eu sempre faço, né? Vamos lá, puxar para cá. E aí eu vou continuar o conteúdo aqui. Deixa eu pegar minha xícara. E aí então veio esse surgimento dessa necessidade, né? De criar uma unidade de valor. Uma unidade comum, para que todos possam utilizar essa unidade de valor, né? O café eu vou colocar aqui para não ficar muito quente. Ver como é que tá o fogo aqui. Acabando! Senti que tá ficando friozinho aí. Então vamos lá. Com o surgimento de unidade de valor, na verdade foram várias tentativas, várias formas. E se a gente falar de dinheiro, existiu várias opções de dinheiro, tá? E aí eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou falar agora. O dinheiro, ele foi criado muitas vezes, de diversas formas, e em vários grupos diferentes no mundo, tá? E o seu desenvolvimento, ele não exigiu nenhum tipo de evolução tecnológica, tá? O dinheiro, ele só exigiu o quê? Uma revolução puramente mental. Puramente mental. Porque o dinheiro foi uma criação através da imaginação coletiva. Tá? Ou seja, o dinheiro ele só existe na cabeça das pessoas, na mente das pessoas. E essa imaginação coletiva é que deu valor para ele. E o dinheiro, então, ele surgiu de várias formas. Hoje a gente conhece as moedas, as cédulas, né? E ele representa um valor. Mas ele já foi, no passado, ele existiu em formas de conchas, outra hora foi utilizado couro como moeda de troca, né? Dinheiro, sal, prata. E até hoje, em algumas unidades prisionais, se utiliza cigarros como dinheiro, tá?
Então, às vezes, entra lá um menino, um rapaz mais franzino, por troca de proteção, e ele tendo a opção de ter o cigarro, ele compra a proteção de outra pessoa mais forte, dando-lhe cigarros, né? Então, assim, existem várias formas do dinheiro ser manifestado, mas o que importa não é em si o que é, mas a forma que as pessoas pensam sobre aquilo. Então, na verdade, mesmo hoje, tá? Mesmo hoje, as moedas e as cédulas é o formato menos utilizado. Ronald, como assim menos utilizado? Ele é universal, ele está no mundo todo, claro que cada país tem a sua moeda, né? Mas ele é o menos utilizado. Informações, dados, né, dizem que atualmente existem cerca de 60 trilhões de dólares circulando pelo mundo. Esse é o dinheiro do mundo. Porém, o que existe em moeda e cédulas é equivalente a 6 trilhões. Ou seja, mais de 90% do dinheiro ele está somente em servidores de computadores. Tá? Em papel, em moeda, menos de 10%. Para vocês verem como que o dinheiro ele envolve muito o nosso pensar. Tá? E dentro desse contexto é que eu quero trazer alguns pontos importantes para vocês verem o porquê que muitas vezes na empresa eu não consigo me desligar de algumas coisas e não consigo comandar as pessoas. Olha só o que eu vou falar para vocês. Pergunta: gente, por que será que o dinheiro deu certo? Por que a cédula, aquele papel colorido, deu certo como uma moeda universal? E é dentro desse contexto que vocês vão entender o que eu devo fazer para que dê certo a minha liderança, para que dê certo o meu comando com a minha equipe e eu possa passar a peteca para outra pessoa. É onde eu consigo passar a minha liderança para outras pessoas. É através dessas mesmas histórias que fundaram, que formaram e fizeram o dinheiro se tornar a moeda de troca universal, né? Então vamos lá. Por que o dinheiro deu certo? Primeira coisa, é possível de converter o dinheiro, certo? É possível de converter. Segundo, é possível armazenar. Tanto é que assim a gente consegue ter riquezas através de capital. E terceiro, se facilitou o transporte. Então essas três características iniciais foram fundamentais para que as pessoas pudessem ver o dinheiro como, sim, a unidade de valor universal. Porém, o fator principal não são esses três. Existe mais um, tá? E é o que vocês vão entender como fundamental dentro das organizações para você conseguir delegar, tá? Então vamos lá. O dinheiro ele tem um valor em nossa imaginação coletiva. Eu acredito que vocês concordam comigo, né? Porque apenas um papel colorido e a gente dá valor a ele. Então isso é mental. Mas o porquê que a gente dá tanto valor para esse papel colorido? O dinheiro, então, ele não é uma realidade material, ele é apenas um construto psicológico e ele funciona convertendo a matéria em alma. E justamente essa alma é que muitas empresas precisam ter para que as pessoas lutem por ela. O empresário que não consegue colocar uma alma no negócio, tá? Dar vida para ele, as pessoas dificilmente vão acreditar naquela ideia, vão acreditar naquela empresa, no resultado que ela quer gerar para as pessoas. Então, a alma é o sentido do negócio. Tá? O dinheiro ele acaba tendo uma alma pelo fato do que as pessoas acreditam nele. Né? Então, vejam bem, por que alguém trocaria, por exemplo, uma lavoura fértil de arrozal por algumas notas coloridas? Tá? Por quê? Por que você estaria disposto a fritar hambúrgueres, a vender seguros, a fazer tantas coisas, né? Cuidar de 3 pestinhas às vezes, né? Em troca de algumas moedas ou algumas cédulas, né? Por que a gente faz isso?
Por que muitas vezes as pessoas, né, a gente acaba deixando os filhos de lado por troca dessas cédulas? Por que a gente deixa a nossa vida de lado por causa disso, né? Sim, a gente sabe que nós temos dentro da hierarquia das necessidades de Maslow, que nós falamos lá na nossa primeira aula, né, sobre as nossas necessidades mais básicas. Mas a partir do momento que a gente começa a evoluir, por que a gente não para de buscar o dinheiro e começa a valorizar outras coisas? E justamente aqui nós temos um gargalo dentro dos negócios, que gera o motivo fundamental de muitos empresários não conseguirem se desconectar dos seus negócios, tá? Essa busca frenética por ele é que faz ele se prender, se apegar a este negócio, não permitindo que outras pessoas assumam parte do controle ou ainda tenham a possibilidade de assumir tarefas, errarem, consertarem e evoluírem. Por isso ele fica em cima, controlando tudo, não permitindo as pessoas evoluírem. Tá? Tudo por quê? Porque ele não quer perder um mísero centavo. Tá? E é por isso que ele acaba desgastando a sua própria vida, desgastando a sua saúde, desgastando a relação com a sua família, por causa desses centavos que ele não quer perder. Tá? Não sei, gente, eu pergunto para vocês, tá fazendo sentido para vocês o que eu estou passando? Diz aí para mim. O que você está visualizando com o que eu estou falando neste momento? Está fazendo sentido? E aí, você já colocou a sua fotinho? Sim ou não? E aí? Está fazendo sentido para você? Por que você trocaria tantas coisas de valor para ter algumas notas de papel colorido? As pessoas, elas estão dispostas, né, a fazerem estas coisas quando elas confiam em um produto. Esse é o detalhe. Então as pessoas, elas confiam no dinheiro. Tá? Ali o André, Davi, Edilson, legal. Bianchetti, Joalheiro. Oh, Gustavo, um grande abraço. Gustavo de Santa Helena aí, um grande abraço para você. Tá? Então vejam bem. Se as pessoas confiam tanto no dinheiro, é por esse motivo que elas vão se dedicar tanto por ele. E é por isso que as pessoas, os gestores, eles não dão a liberdade para os outros fazerem, porque eles não confiam. Então a confiança é o processo fundamental aqui dentro, entende? Confiança. O principal fator que fez o dinheiro funcionar e estar entre nós até hoje foi a confiança, que é um produto da nossa imaginação, tá? Coletiva. Portanto, o dinheiro é, consequentemente, um sistema de confiança mútua. Tá? E não só isso, o dinheiro é o mais universal e mais eficiente sistema de confiança mútua que já existiu, que já inventaram. Olha só, gente, é através do dinheiro que você consegue confiar em estranhos. É por causa do dinheiro que você acaba entregando o teu carro ou um bem teu para alguém que você nunca viu na vida. Por quê? Porque ele está te dando algumas cédulas coloridas em troca do teu bem. Tá? Então, o dinheiro, na verdade, o que faz ele ter valor é a confiança que as pessoas têm nele. Tá? E agora, o que gera confiança? Bem, é aquele impresso colorido que está ali. Nos tempos passados, né, os reis colocavam nas moedas justamente o rosto deles, né, mostrando, ó, vocês podem confiar nessa moeda porque está aqui a minha cara. Então a confiança não se dava através da moeda, a confiança se dava através do rei. Antes das pessoas imprimirem, né, deixarem ali registrada a imagem do rei nessa moeda, as pessoas, elas tinham as moedas, mas elas eram pesadas para ver quantas gramas tinham ali. Então, a unidade de valor se dava através do peso, porque não se confiava naquelas moedas. A partir do momento que se colocou o rosto de alguém, bem, aí mudou toda a história.
Aí a confiança não se deu através da moeda em si, mas pelo rosto impresso ali, ok? É por isso que quando se falsifica uma nota, se falsifica uma moeda, isso é um crime tão grave. Não por causa do papel, por causa daquele valor que ele foi falsificado, mas porque ele está fazendo com que a imagem do governo esteja se quebrando, se riscando, entende? Então é essa confiança que é quebrada quando alguém falsifica uma nota. E o que deve haver dentro das empresas? Confiança. Confiança da equipe nas palavras dos gestores, gestores que têm a visão, gestores que não são míopes, né? Eles conseguem visualizar lá na frente, enxergar o que vai acontecer e dar aquela certeza para os colaboradores, ó, tá ruim, confio em mim que em 2 meses isso aqui vai passar e nós estaremos assim daqui 2 meses. Se essa pessoa, antes de qualquer situação difícil, ele veio cumprindo o prometido, essas pessoas elas vão confiar em momentos de águas turbulentas. Do contrário, não irão confiar. E da mesma forma, o colaborador que não demonstra ser confiável, bem provável, no momento em que ele necessitar da confiança, ele não vai a ter. Então, confiança, bem, é a palavra principal que rodeia esse meio para você conseguir se desligar mais do seu negócio. Assim como o dinheiro se tornou universal. Agora, dentro desse contexto que eu estou trazendo para vocês sobre o dinheiro, né? Por que essa confiança se tornou tão evidente e tão marcante? Por que as pessoas confiam tanto no dinheiro? Além, claro, além de ter esse rosto, né, impresso ali, por que vem essa confiança? Bem, é bem simples de te dizer. Eu confio no dinheiro porque os meus vizinhos confiam nele. É porque os meus vizinhos acreditam naquela nota colorida. E os meus vizinhos, eles acreditam porque eu também acredito. E a gente, todos nós, eu, os meus vizinhos, acreditamos naquelas cédulas coloridas e confiamos nelas porque o governo acredita e ela exige de nós através de impostos. O sacerdote também acredita e ele exige de nós através de dízimo. E assim, como se tornou uma história de ficção na mente coletiva das pessoas, todos acreditam naquela nota colorida. E agora eu pergunto para você, você como líder, você como gestor, o que está faltando para você contar histórias que encantam e inspiram as pessoas e enchem elas de confiança e esperança no futuro? Tá? Como eu já venho falando para vocês nos outros 3 episódios, né? Nós temos que nos tornar contadores de história, tá? Essa é a nossa base principal da liderança, da qual vamos construir empresas que não dependerão totalmente do gestor, ok? Dentro desse contexto, eu quero que vocês observem 2 pontos importantes que a gente pode e deve aprender com a história da origem do dinheiro. O que são esses 2 pontos realmente fundamentais que eu quero deixar registrado e trazer com clareza para vocês? Gente, lembrando a vocês, tá? Agora eu vou começar a trazer esse contexto da história do dinheiro, levando ele para dentro da empresa, tá? Mas antes disso eu quero lembrar a todos vocês, os 3 primeiros episódios do Café com o Líder estão lá no YouTube, tá? Você tem como deixar ali o link, né? Então você pode entrar lá, você pode acessar. E também no meu blog também tá lá e também tem o conteúdo lá, ok? Já vai ser deixado aí para vocês. A partir do episódio de hoje, que é o episódio 4, é exclusivo as gravações para quem tem acesso à plataforma 4UP, ok? Então, mas os 3 outros episódios eles estão lá, vocês podem assistir quem perdeu, tudo bem? E os demais episódios, lembrando que serão 15 episódios
para ajudar você a tratar a miopia empresarial, né? Eles acontecem todas as sextas-feiras, tá? Das 6h30 às 7h30 da manhã. Independente se tem feriado ou não, quero agradecer quem também esteve comigo na sexta passada, em pleno feriado, acordou cedinho comigo. E hoje, vocês aí também, muito obrigado por estarem aqui comigo nessa manhã fria, bem friazinha, né? O inverno chegando, na verdade estamos no outono, mas o frio está chegando e vamos falar que é inverno e está tudo bem, tá? Então vamos lá. Até a gente, né, hoje eu aqui de capzinho, hoje coloquei o capzinho, aí a boina, aí eu lembrei da época de infância, quando a gente ia na escola, né? E eu não sei se vocês passaram por isso, mas era engraçado que tinha pessoas, né, inclusive eu, que no verão nunca apareciam de boné. E logicamente no verão que era quente, tinha sol fervilhando em cima da nossa cuca aí, e a gente não ia de boné. Mas no inverno, pela manhã, apareciam uns 3, 4 de boné. E aí a gente já sabia, esse cara não quis tomar banho e colocou o bonézinho, né? Para não... Não foi o meu caso hoje, mas eu lembrei dessa história quando eu coloquei a boina hoje, tá? As nossas infâncias trazem recordações fantásticas. Então vamos lá, histórias de ficção. Eu já venho falando sobre as histórias de ficção desde o nosso primeiro episódio, tá? Como é importante o líder aprender a contar histórias para justamente gerar a confiança necessária no time. Então vamos lá. Os 2 fatores importantes para aprender sobre a história do dinheiro e levar para dentro da empresa em forma de liderança são os seguintes: papel e caneta nas mãos, gente. Vamos lá, papel e caneta nas mãos. Primeiro, o dinheiro é uma história de ficção que todos acreditam. O dinheiro é uma história de ficção que todos acreditam. O valor do dinheiro está na mente das pessoas, tá? Então se tornou uma verdade inquestionável, porque todos acreditam nisso, ok? A busca por ele se tornou... Pera lá, eu vi aqui o Edson Becher, aqui um grande abraço para o meu amigo Edson Becher. Eu sei que aqui vão me xingar, tá? A equipe de comunicações fala que eu não posso ficar cumprimentando todo mundo, mas eu vou cumprimentar, mas o Edson não tem que cumprimentar. Olha aqui, Edson, o que eu tenho aqui? Olha aqui o meu chimarrão hoje de manhã, lembra disso, ó? Esse presente, esse aqui foi um presente que eu ganhei do meu amigo Edson Becher, nosso cliente já há muitos anos, tá? Hoje de manhã eu estava mateando justamente com a cuia que você me deu, tá? Um grande abraço para você, meu amigo. Então lá, o dinheiro é uma história de ficção e que todos acreditam, e por todos acreditarem, justamente ele se torna uma verdade inquestionável, ok? Portanto, eu preciso aprender a contar histórias de ficção para o meu time e para o meu cliente também, porque essas histórias vão gerando valor tanto para o meu time apreciar o meu negócio e se identificar e comprar as ideias comigo, e para o meu cliente da mesma forma. Para o meu cliente poder valorizar a minha empresa, para o meu cliente poder valorizar o que eu vendo, tá? O que eu faço, é através das histórias de ficção. São histórias que eu vou criando e valorizando o que eu venho fazendo, tá? Até que elas se tornem uma realidade na imaginação coletiva. Quando eu falo realidade na imaginação coletiva, imagine, a imaginação coletiva não é do mundo todo, no teu caso, nem no meu caso. A imaginação coletiva é para todo mundo do teu grupo de funcionários ou para todo mundo do teu grupo de clientes. São essas pessoas que devem ouvir as tuas histórias ao ponto de criarem nas suas mentes essa realidade de imaginação coletiva. E que seja convertida, aí vem a questão do dinheiro, né? Possível ser convertido em resultado e também em dinheiro, tá? Então as histórias de ficção que eu venho falando com vocês desde lá do primeiro episódio, e eu vou continuar falando disso todos os episódios, porque isso aqui é extremamente importante, que inclusive
no episódio de número 14, se eu não me engano, que nós, no 14 não, 15, onde nós vamos falar sobre o contador de histórias, né? Eu acho que é o 14 ou 15, não me recordo agora, tá? Mas é lá no final. E é preciso você acompanhar para que lá no final você entenda como se tornar um contador de histórias, tá? Então vamos lá. Porque se eu não contar histórias, gente, o que vai acontecer? Eu não consigo delegar. Se eu não contar histórias de ficção, as quais cria essa realidade na imaginação coletiva dos meus colaboradores, eu não vou conseguir delegar. Não vou conseguir delegar, porque eles não vão acreditar no que eu falo, tá? Porque eu falo somente baseado em alguns pontos que não criam essa confiança, tá? Então eu preciso aprender a contar histórias para poder delegar. E se eu não conto histórias, eu não consigo delegar. Se eu não consigo delegar, eu acabo trazendo mais coisas para eu fazer. Ou seja, vou me sobrecarregando de tarefas, de trabalho. E, consequentemente, eu aumento o meu nível de estresse. Então, o fato de eu não saber contar histórias é o primeiro fator que leva o empresário a acumular estresse. Ok? Segundo ponto importante, vamos lá. E esse aqui é pancada. Pelo fato do dinheiro se tornar um fator tão confiável, né, no mundo inteiro, a busca por ele se tornou implacável. Implacável. Fazendo com que as pessoas deixem muitas coisas de valor de lado justamente para obtê-lo. Tá? Então deixam coisas importantíssimas de lado para obter o dinheiro. E muitas vezes só percebem isso no seu leito de morte. Tá? Isso é triste, gente. É triste, mas é uma realidade da maioria dos empresários, da maioria dos líderes do nosso país ou do mundo. Eles só vão perceber que deixaram valores importantes de lado para buscar o dinheiro somente no leito de morte. E justamente por não conseguir entender o valor de outras coisas, o seu foco fica tão direcionado ao dinheiro que ele não consegue aceitar a hipótese de ele perder alguns centavos pelo erro de alguém. E por não aceitar essa perda, ele acaba não delegando, ele acaba não permitindo que outras pessoas evoluam e tomem a frente de algumas tarefas. E como consequência, o gestor não consegue passar a bola para outras pessoas fazerem, fazendo com que ele se torne o grande limitador do negócio. Tá? Então vejam só, muitas coisas de valor não podem ser guardadas. Diferente do dinheiro, que pode sim ser guardado, muitas coisas da nossa vida não podem ser guardadas. Então, o que o dinheiro não pode comprar, só temos uma alternativa, é aproveitar. E aí tem várias coisas que o dinheiro, assim como o dinheiro pode ser guardado ou não pode comprar, muitas coisas não podem ser compradas pelo dinheiro e não podem ser guardadas. Que são, por exemplo, o nosso tempo. Tá? O nosso tempo, se eu não utilizo ele bem, ele não vai voltar, certo? A nossa beleza, não no meu caso, né? Mas no caso de algumas pessoas, né? A beleza, ela passa, certo? A companhia verdadeira, né? Claro que companhia, a presença ela pode ser comprada, mas a companhia verdadeira não, né? Então isso não pode ser comprado, só pode ser aproveitado, né? E também o amor e a vitalidade, né? Isso só podem ser aproveitados. Uma coisa que eu sempre comento com os nossos clientes, né? Eu já falei aqui também. Para mim, eu acredito que não faz sentido alguém empreender e fazer desse negócio a própria prisão. No meu ponto de vista, eu acho insano uma pessoa trabalhar, passar a vida inteira trabalhando para talvez um dia se aposentar para daí começar a viver. Que são frases que a gente vê ouve, né, com muita frequência através da boca de muitos empresários. Ah, mas quando eu me aposentar, eu vou começar a viajar. Quando eu me aposentar, pera lá, você nem sabe se vai chegar lá. E se chegar lá,
Será que vai ter saúde, vitalidade suficiente para aproveitar? Entende? Então, assim, reveja sobre essas questões, porque a partir de agora eu vou falar o que você terá que fazer para justamente abrir mão de algumas coisas que acontecem dentro da tua empresa, para você permitir que as pessoas evoluam e comecem a assumir funções que antes eram exercidas por você. Então, vamos lá. Dentro desses valores, né, que não podem ser comprados e só podem ser aproveitados, atualmente as pessoas constantemente elas acabam se comparando com outras pessoas mais bem-sucedidas que elas, que obtiveram coisas que ela ainda não obteve, e isso acaba exercendo uma pressão muito intensa na mente delas. E essa pressão é que faz ela entrar numa busca frenética por conquistas. E hoje o mercado, ele cada vez mais cobra do empresário, às vezes até do agricultor, dizendo, você tem que ter trator, você tem que ter colheitadeira, você empresário não pode ser mais uma empresa familiar, você tem que ser grande, você tem que escalonar o teu negócio, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo, e aí você fica louco porque é tanta pressão e você não sabe por onde começar e aonde terminar isso. Você só sabe que tem que fazer. Pera lá, aí agora eu faço uma pergunta para você. Gente, será que tem algum problema em ser uma empresa familiar? Tem algum problema em se ter uma empresa familiar? Eu não vejo problema nenhum nisso, tá? Só porque agora a mídia está dizendo, muitas pessoas estão dizendo para você que você tem que escalonar o teu negócio, Pera lá, gente. Se eu não me engano, são mais de 70% dos impostos, né, arrecadados pelo governo provém de empresas familiares, micro e pequenas empresas. Qual é o problema em ter uma empresa familiar? Eu vou te dizer qual é o problema. O problema está em você não organizar a tua empresa para você poder aproveitar um pouco mais da tua vida, aproveitar mais da tua família. Em querer ganhar dinheiro e não dar valor para aquilo que realmente importa. Esse é o problema. Mas não tem problema nenhum em se tornar ou ser uma empresa familiar, tá? Deixa eu ver o que o Edson escreveu aqui. Na época era apenas a Prime que chegou na minha vida e me ajudou com o meu negócio que estava apenas começando. Foi um marco na minha vida. Obrigado, Ronald. Oh, Edson! Que frase incrível para eu começar a minha manhã. Eu agradeço por você naquela manhã ter aberto as portas da tua empresa para me receber. Tá? Eu lembro como se fosse hoje. Nós fomos lá naquela tua salinha, tá? E depois daquela tua salinha, depois do nosso primeiro encontro lá em Lages, tantas coisas ocorreram, né? Inclusive a ampliação do teu negócio. Cara, um grande abraço, fico muito feliz por você estar aqui e por ver essa frase que você está dizendo aqui, tá? Muito obrigado por você ter alegrar a minha manhã mais ainda, tá? Que legal, que legal. Então, gente, eu friso novamente. Há algum problema em se ter uma empresa familiar? Diz aí pra mim. Você acha que é um problema ter uma empresa familiar? Será que todo mundo tem que escalonar? Todo mundo tem que se tornar grande para ser feliz? Tá? Então, eu gostaria de ouvir a sua opinião. Será que aqui tem mais pessoas que concordam comigo nesse quesito? Que não tem problema nenhum em ser uma empresa familiar? O que eu preciso é organizar a minha empresa, aprender a delegar, tá? Para que eu consiga, de certa forma, me desligar mais do meu negócio, para eu poder aproveitar de outros valores da vida, tá? E principalmente também pensando na possibilidade de uma sucessão. Tá? Que a sucessão é a segunda parte. Se eu não consigo delegar nem para o meu funcionário, como que eu vou delegar o meu negócio inteiro para os meus filhos, por exemplo? Né? Então, aí vem uma questão mais complexa ainda. E aí, gente? Vocês concordam comigo? Tem problema em ser uma empresa familiar? Diz aí para mim a sua opinião. Para mim vai ser bastante importante, tá? Posto Rota do Sol, somos e temos orgulho de ser uma empresa familiar. Ei, que beleza! Legal, 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 gente. Isso é muito bom. Portanto, gente, os dois grandes problemas hoje, que são talvez os grandes repressores dos empresários atualmente,
fazendo eles passarem por níveis de estresse extremamente altos, são dois, tá? Quais são? Dinheiro, tá? A busca frenética pelo dinheiro, e o segundo, a comparação que ele se faz com outras pessoas ou outros empresários que já obtiveram o que eles ainda não conseguiram conquistar. Essa comparação é que leva ele a buscar mais ainda conquistas e deixando de lado os valores mais importantes. Ou seja, essa busca frenética pelo que o mercado está dizendo faz com que você distorça, tenha uma visão distorcida do que realmente importa na tua vida. Não há nenhum problema. Legal. A minha é. Ótimo, Cleiton Mendes. Um grande abraço para você. Que legal, gente. Vamos lá. Portanto, o dinheiro e a comparação são os grandes repressores do momento que atormentam a vida dos profissionais nos dias de hoje. E qual é a solução disso, Ronald? Bem, vamos lá então. Vamos para a solução disso daqui. Eu quero contar mais um pouquinho de uma história. Mas uma história que você vai se identificar, porque você vai se incluir nesta história. Tá? Empresa familiar, o problema é saber dividir as responsabilidades e fazer sucessão. Perfeito, Edson, é isso mesmo. Aprendendo a fazer essa distribuição de tarefas para que um não se meta na tarefa do outro. Lembrando que aqui dentro, por exemplo, na minha empresa tem minha esposa trabalhando comigo. Ela tem a função dela, eu tenho a minha. Nós não se metemos um na função do outro. O que a gente tem que saber é o momento de a gente se reunir e trocar opiniões para uma decisão coletiva, uma decisão maior, tá? Mas quando se trata de decisões mais específicas da função de cada um é cada um. Lembrando que cada pessoa tem seus medos e cada pessoa tem também as suas deficiências, suas limitações. Eu preciso aprender a respeitar. Não é porque é meu filho, porque é meu marido, minha esposa, que eu vou cobrar dele, eu vou exigir mais dele do que outros, ou vou exigir menos deles do que os outros colaboradores, tá bom? Então vamos lá. Vocês sabem como a maioria das histórias de empreendedores começam, tá? Todo empreendedor, a maioria dos empreendedores, eles iniciam as suas histórias da seguinte maneira. Primeiro, vem uma grande especialidade. O empresário, até então ele é um profissional, ele não é empreendedor. Ele tem uma certa especialidade, né? Inclusive, gente, agora que eu vou falar sobre a solução, clica aí no aviãozinho, convide mais pessoas para ouvir qual é a solução para tirar das tuas costas essa limitação da empresa, porque é você que está limitando o teu negócio, por não saber delegar, por estar concentrando as principais funções em cima de você. Então, se você quer que mais alguém ouça qual é a solução para isso, clique aí no aviãozinho e convide mais alguém para assistir. Então, a pessoa primeiro ela tem uma grande especialidade, e essa grande especialidade faz com que muitas pessoas o conheçam por ser especialista em fazer determinada coisa de determinada forma. Basta um dia, um domingo de sol, e um churrasco, e umas cervejinhas na cabeça, e um tapinha nas costas do compadre para te dizer: por que você não monta o teu próprio negócio? Afinal, você carrega aquela empresa nas costas. Então vai lá, começa a tua própria empresa. E vai lá esse profissional montar um negócio. E aí, esse tapinha nas costas faz ele adquirir um CNPJ. E esse CNPJ, através de um profissional técnico, especialista em fazer determinada atividade, determinada coisa, sem habilidades conceituais sobre administração, sobre empreendedorismo, tem esse CNPJ. E é através desse CNPJ que ele constrói a sua própria prisão. E é assim que a maioria das histórias de empreendedorismo iniciam. Só que o final dessa história, a continuação dessa história, ela se diverge em duas formas diferentes. Primeira, a opção A é quando esse empreendedor, ao se deparar com essa cadeia, com essa prisão que ele mesmo construiu, e que o limitador dessa cadeia, dessa prisão, é ele mesmo, ele vê isso como um desafio, uma possibilidade de se tornar melhor com aquilo.
E aí ele percebe que ele por si só não dá conta, ele não tem a mentalidade suficiente, o conhecimento suficiente para lidar com isso. E aí ele busca alternativas, ele busca pessoas, ele busca mentorias, ele busca conhecimento através de leituras e diversas formas para encontrar maneiras de superar esse desafio. E esta superação leva esse indivíduo à evolução. E é justamente essa evolução faz com que ele mude, passe para um outro nível de mentalidade. E esse novo nível de mentalidade faz ele perceber que ele precisa se desapegar do negócio. Ele precisa se desapegar de algumas funções. O desapego dele leva ele à liberdade e, ao mesmo tempo que ele obtém a liberdade, ele dá a liberdade para o negócio funcionar sem o próprio empreendedor. Então essa é a opção A de quem enxerga a prisão do negócio como um desafio. Porém, nós temos o outro lado dessa história, que é a opção B, onde nós temos gestores que vê essa prisão que ele mesmo construiu como um grande problema. E como é um problema, ele acredita que vai vir, em um dado momento, um salvador da pátria, um ser talvez celeste, sei lá, alguém que apareça do nada e simplesmente, como um passe de mágica, resolva essa situação. E isso não irá acontecer. Não irá acontecer realmente. Enquanto você está vendo isso como um problema, você não consegue enxergar soluções. E por você estar vendo o problema, a única opção que você enxerga na frente é você acumular mais tarefas ainda. Porque você tem a certeza que se você fizer, vai dar certo. E você não vai perder dinheiro com isso. E com isso, com o acúmulo de tarefas, vem também o acúmulo de estresse. E aí mais estresse ainda você vai acumulando. E através desse estresse, através desse acúmulo de tarefas, você vem e recebe a grande sentença de pena perpétua. Ou seja, você sempre será prisioneiro do seu próprio negócio. Você se identifica com essa história? Com a história A, com a história B? Como que você vê isso que eu estou falando para você? Se você estivesse nesse momento abrindo um negócio novo, eu diria para você o seguinte: construa um negócio como alguém vai construir a sua própria casa. Busque primeiro identificar quais são os recursos financeiros e mentais que você precisa. Tá? Conheça o seu perfil, porque de acordo com o teu perfil, você vai saber as deficiências que você vai ter, as limitações que você vai ter. E por isso você já consegue se antecipar e buscar as pessoas certas para trabalhar com você. Defina a alma do negócio. Empresas com alma, elas não morrem com a saída do gestor. Qual será o tamanho e a proporção que você pretende chegar no teu negócio? Já defina isso de cara para você saber até que ponto você vai crescer. Mapeie a estrutura que você precisa, as pessoas que você precisa e os processos mínimos para o negócio funcionar. Defina também qual será a sua função essencial dentro da tua empresa, da qual ela é fundamental para o negócio funcionar. Lembrando que você não precisa fazer tudo. Faça o que é mais importante para a vida da empresa. Crie métodos e de receita passiva, as quais não dependam de você para gerar receita para a empresa. Defina a sua data de desligamento voluntário da empresa. Até tal data eu estarei me desligando da empresa se eu quiser. Tá? Então, é uma data de desligamento voluntária e não obrigatória. Tá ok? E por último, coloque uma data e coloque tudo em ação. Tá ok? Então, se você estivesse iniciando uma empresa, essas seriam as dicas que eu daria para você. Tá? Agora, se você já tem um negócio e é prisioneiro desse negócio, bem, só tem uma coisa a te dizer. Desapego. Desapego. Desapego é a palavra que vai te conduzir para que o teu negócio tenha liberdade e você também tenha. Lembre-se do episódio anterior, onde eu falei sobre liberdade e igualdade. Os dois não caminham juntos, não caminham, porque a liberdade ela é promovida
Quando você quer ser livre, você dá liberdade para as pessoas evoluírem e assumirem as coisas por você. Agora, se você busca controlar o negócio, entenda que você vai estar trazendo todo mundo de forma igual, trazendo igualdade. E na igualdade existe autoritarismo. E no autoritarismo você tem que estar presente, sempre cuidando do que está acontecendo e você não permite as pessoas evoluírem. Então, se você quer liberdade, deixa a sua empresa livre, deixa o teu funcionário livre. Lembrando que precisa de regras, precisa de histórias para isso funcionar. E lá no episódio 14 ou 15, não me recordo, nós vamos falar como contar histórias. Então, lembre-se, se você quiser se libertar do negócio e deixar o teu negócio funcionar sem você, você precisa de desapego. E para se desapegar, você precisa aprender a não permitir que o seu ego te domine, porque o ego justamente faz com que você defenda o seu padrão exclusivo de pensar. É a tua forma de pensar, é somente o teu jeito que é o certo, é somente o teu jeito que dá certo, e isso faz com que você não enxergue as possibilidades à sua frente e não permite as pessoas evoluírem, fazendo você se enclausurar dentro da tua prisão e dentro da sua zona de conforto. Portanto, para encerrar a live de hoje, eu te digo, se desapegue do que é mais material, dos trocadinhos que você vai perder ao permitir as pessoas errarem, tá? E ao se desapegar, você vai estar mudando o teu foco para dar valor ao que realmente importa. Ok, gente? E aprenda a dominar o seu ego. Diz aí pra mim, nossa live ela está acabando, está nos últimos minutos, né? Eu quero saber de você. Gente, por que valeu a pena esse episódio de hoje, o episódio número 4? O que você aprendeu aqui com a história do dinheiro? O que você aprendeu sobre o maior limitador do negócio, que é o próprio empresário? Diz aí pra mim. Fala pra mim que eu quero ouvir um pouquinho. Ouvir não, ver as tuas palavras, para também, de certa forma, sentir orgulho do que eu estou fazendo aqui todas as sextas-feiras, das 6h30 às 7h30 da manhã, levando este conteúdo, que eu acredito que é riquíssimo, para ajudar você a liderar o seu time, a liderar o seu negócio, a sua empresa, tá? Aqui no Café com Líder. Diz aí para mim, por que valeu a pena esta live de hoje? Lembrando que na próxima semana, sexta-feira que vem, às 6h30, nós temos novamente um encontro marcado aqui, certo? E nesse encontro, nós estaremos falando sobre a dificuldade dos empresários, dos gestores, para enxergar a mudança que está por acontecer no mercado. Essa dificuldade é mais uma característica da miopia empresarial, né? A dificuldade de você enxergar longe. Então nós vamos estar falando sobre o que te impede de ver as mudanças do mercado, as mudanças que estão acontecendo. Então vamos lá. Tenha um bom final de semana e foi ótimo participar e muito desafiador. Que legal, legal. Bom dia, live show de bola. Boa, Darlão, grande abraço. Grande abraço para você, manda um abraço lá pro Astério de Santa Helena, Lioto, eu acho que é a Eliane lá de São João, grande abraço aí para vocês também. Diego, que para acabar com medos e insegurança é preciso confiar e acreditar. Diego, show de bola! Espetacular, grande incentivador de ideias, virei seu fã! Que legal, obrigado! Edson Minati, somos sabotadores de nós mesmos e por vezes ficamos buscando outro culpado. É isso aí. Edson, um grande abraço para você. Flávio, desapegar com o controle para viver mais. Top! Show de bola! Edson Becher, a falta de conhecimento nos faz prisioneiros do nosso negócio. Você falou do ego. Incrível! Não tinha pensado assim. Perfeito, Edson. Fico feliz por ter gerado um insight em você e a maioria das pessoas que estão aqui, tenho certeza que gerou insights, né? Se tem dúvidas também podem perguntar. Temos 30 segundos aqui. Cleiton Somenzi, um grande abraço, Cleiton. São Jorge do Oeste.
confiar na nossa equipe. Show de bola! Lembrando que a confiança, para ter essa confiança, ela antecede alguns procedimentos importantes que são trabalhados dentro da liderança de história. Então, gente, seja um líder de história. Um grande abraço para todos e um ótimo dia. Valeu!